Todo mundo te diz pra você ser firme, consistente ou então dar limites claros, né? Mas ninguém te conta que uma criança que sempre obedece pode ser um sinal de alerta. E hoje eu vou te dizer que é. Eu sou Camila Tronco, sou psicóloga, especialista em desenvolvimento infantil e sou mãe de 3 crianças. E se você tá aqui porque o seu filho não te obedece, ignora o que você fala ou então diz não pra tudo, eu tenho uma notícia que vai te surpreender. Nesse vídeo eu vou te explicar por que o seu filho não te obedece, o que a ciência diz sobre isso e o que você pode fazer para ter uma relação de cooperação real com ele, sem ter que gritar, sem ter que ameaçar e sem aquela sensação de que você está perdendo a batalha. Então fica comigo até o final desse vídeo porque a virada de chave acontece aqui. Vamos começar com uma pergunta que ninguém faz. Por que você quer que o seu filho te obedeça? Se a resposta for para que ele seja mais seguro, para que ele aprenda a viver em sociedade, beleza, faz todo o sentido. Mas se a resposta for para que eu me sinta no controle, nós precisamos conversar. A ciência do desenvolvimento nos diz que entre os 2 e os 6 anos, a criança passa por uma fase chamada de individuação. É o momento em que ele começa a se perceber, ou seja, ele começa a perceber que ele é um ser separado da mãe, com vontades próprias, com identidade própria. Então, o não dele não é um ataque a você, é ele dizendo: eu existo, eu tenho uma opinião, eu sou alguém. Quando uma criança diz não para tudo, ela está, na verdade, praticando a habilidade mais importante que vai precisar para a vida adulta: o pensamento crítico e a autonomia. Agora, a parte que vai te surpreender. Os estudos em psicologia do desenvolvimento mostram que as crianças que nunca questionam, que sempre obedecem sem resistência, podem estar apresentando um sinal de alerta. Elas podem estar suprindo as próprias necessidades por medo de desapontar os pais. E isso não é saudável, não é o que a gente quer para os nossos filhos. Concordam comigo? O objetivo não é criar filhos obedientes, é criar filhos cooperativos. E existe uma diferença enorme entre esses dois mundos. Então, se o objetivo é cooperar, como que a gente chega lá, Camila? Existem 4 estratégias que eu uso com os meus próprios filhos e que funcionam muito bem. Estratégia número 1. Troque a ordem pelo convite. A ordem, ela cria o quê? Uma resistência. O convite cria o quê? Uma parceria. Então, ao invés de vai guardar os brinquedos agora, tente falar pro seu filho: filho, você consegue guardar os brinquedos antes de eu terminar de contar até 10? Eu aposto que sim. 1, 2, 3, no 4 ele já guardou tudo. A tarefa, ela é a mesma. O que muda é como o cérebro dela recebe o pedido. A ordem ativa a resistência. O desafio ativa a motivação. Estratégia número 2. Dê escolhas reais dentro de limites reais. Crianças que sentem que têm algum controle sobre a própria vida, elas cooperam muito mais. Então, ao invés de você vai tomar banho agora, tente: você quer tomar banho agora ou daqui 5 minutos? Gente, o banho vai acontecer de qualquer jeito, mas ela teve o poder da escolha e isso faz toda a diferença para ela. Estratégia número 3. Explique o porquê. O cérebro humano é movido por significado e as crianças também. Ao invés de porque eu mandei, tente: a gente precisa ir agora porque o restaurante fecha e a gente vai ficar sem jantar. Você não quer ficar com fome, quer? Você não quer ficar sem comer, quer? Ela pode não concordar com isso que você está dizendo, mas ela vai entender. E entender aumenta a cooperação. Estratégia número 4. Conecte-se antes de corrigir. Antes de qualquer pedido, especialmente nos momentos de tensão, faça conexão com seu filho. Um toque no ombro, um olhar nos olhos, chama ele pelo nome. O cérebro dele conectado coopera muito mais. O cérebro desconectado resiste. Agora vamos aos erros mais comuns que, sem querer, aumentam a desobediência e provavelmente você nem está percebendo. Repetir o pedido muitas vezes. Cada vez que você repete sem consequência, você ensina que pode ignorar. Diga uma vez com calma e com firmeza, depois você age. Ameaçar sem cumprir. Se você não parar, a gente vai embora. Se você não for embora da última vez, da próxima vez, de não sei quando... Gente, você está só prometendo, e ele sabe que é um blefe. Só prometa o que você realmente está disposta a cumprir. Pedir
em forma de pergunta quando não é uma pergunta. Você quer guardar os brinquedos? Óbvio que a resposta vai ser não. E se ele não pode guardar os brinquedos, se não é uma escolha, você tem que dizer, hora de guardar os brinquedos. Ponto final. Simples assim. O seu filho, ele não te obedece, sabe por quê? Porque ele está crescendo. Porque ele está desenvolvendo a própria identidade. Porque ele está praticando ser uma pessoa nesse mundão aí. E o seu papel não é domar esse processo, é guiá-lo dentro desse processo. Essa é a âncora segura enquanto ele descobre quem ele é. Se você quer aprender mais sobre como criar essa relação de cooperação genuína com seus filhos, se inscreva aqui no canal. Toda semana eu trago ferramentas novas baseadas na ciência e na vida real que você pode e deve aplicar ainda no mesmo dia. Me conta aqui nos comentários qual dessas 4 estratégias você vai testar primeiro. Eu quero saber como vai ser por aí. Um beijo, te encontro no próximo vídeo.